Fala pessoal, tudo bem? Hoje falaremos um pouco a respeito de Quadro bifásico. como realizar a montagem, como verificar a questão das interligações, como que funciona um quadro de entrada que vem da sua fornecedora de energia elétrica, o seu relógio. Sabemos, pessoal, que não é barato montar um quadro de acordo com a norma, fazer a ligação certinha de todo o seu conjunto de elétrica, porém tem as suas vantagens. Quando você faz um quadro, quando você faz uma montagem de acordo com as normas, de acordo com aquilo que é correto, o seu custo é muito menor, porque o custo de manutenção será muito baixo ou quase zero, porque colocando materiais de boa qualidade da maneira certa, você não terá custos de manutenção. Então, pois bem, vamos falar agora um pouco do seu quadro de entrada. Normalmente, pessoal, quando a empresa fornecedora de energia vem para fazer a ligação para você, ela te manda duas fases e um neutro diretamente do poste. Essas duas fases e esse neutro, ele passa pelo relógio que é fornecido pela concessionária, e esse relógio ele faz a medição de quanto você está consumindo dentro da sua casa. Então, essas duas fases e o neutro passa pelo relógio. Após passar pelo relógio de entrada, pessoal, essas duas fases e o neutro, elas vêm e ficam disponíveis na sua entrada do seu quadro. E a partir daí começa a nossa ligação. Então, após passar essas duas fases pelo quadro, essas duas fases elas entram no disjuntor de entrada principal da sua casa. Então, todas as casas, se vocês pararem para avaliar, pessoal, tem um quadro desse, porque é um quadro padrão. E ao sair do relógio, essas duas fases, elas devem morrer dentro desse disjuntor de entrada. Então, como mostra a figura aí, você tem esse disjuntor de entrada que ele seria o disjuntor geral da sua casa inteira. E a partir dele, começa a ligação para os demais cômodos da sua casa. Perceba também, pessoal, que essa ligação, após você ligar essas duas fases no disjuntor, o seu neutro, ele fica juntamente com o seu terra no seu quadro. E a partir daí, começa a sua interligação para dentro da sua casa. Então agora, pessoal, que nós recebemos essas duas fases e o neutro lá no nosso quadro, ligamos do disjuntor geral de entrada, agora a fiação vem para dentro do nosso quadro, que é o nosso quadro secundário, que normalmente fica dentro da residência, para podermos fazer a interligação. Perceba então que nós recebemos agora as duas fases, o neutro e o terra. Esse é o nosso cabeamento que veio direto do relógio, passando pelo disjuntor de entrada. Nós iremos interligar eles, então. Então, você percebe que nesse quadro que nós estamos aqui, temos na nossa esquerda o nosso borne condutor de terra. Na nossa direita temos o borne condutor do neutro. E a partir daqui, faremos a nossa interligação. Então, perceba que agora colocamos as duas fases na parte inferior do disjuntor, colocamos o nosso cabo de terra ligado diretamente no nosso barramento de terra, passamos o nosso neutro primeiramente no nosso DR, e a partir do nosso DR, a partir dessa nossa ligação, faremos o restante das interligações. Então perceba que agora fizemos a ligação do nosso neutro direto no barramento de neutro após passar pelo DR, e estamos fazendo agora a interligação da fase R. Perceba que interligamos a fase R com a fase R do nosso DPS, interligamos depois a fase R com a fase R do nosso DR. Perceba que interligamos a fase R com a fase R do nosso DPS, interligamos depois a fase R com a fase R do nosso DR. Perceba que fizemos todas as ligações que é necessárias, as interligações. Depois que fizemos a interligação do R, faremos a interligação do S, saindo do disjuntor, entrando no DPS, do DPS para o nosso DR. Perceba então que toda a interligação da nossa linha de alimentação e segurança foi realizada. A partir de agora, ligaremos os nossos circuitos da nossa casa, seja chuveiro, tomadas, iluminação, seja qual for a outra ligação. Antes de começarmos a fazer isso, fizemos toda a parte de ligação das fases e a parte da ligação da segurança. Agora temos aí, pessoal, como mostra na figura, o barramento de interligação. Muitas empresas, muitos locais, muitas pessoas acham que isso é um valor gasto desnecessário, que poderia usar cabos para fazer a interligação.
Porém, pessoal, isso aqui é muito bem recomendado, porque além de ser algo garantido, você consegue já fazer a interligação nos tamanhos certos, você não tem aquele problema de ter que ficar dobrando fio, emendando fio no outro, que não dá um bom contato, dá um mau contato. Então isso daqui no início da sua obra, no início da sua instalação, é muito válido você fazer a interligação com esse tipo de barramento já pronto, porque isso reduz o seu custo. Então perceba que agora nós já fizemos a ligação desses barramentos de interligação da nossa fase R e da nossa fase S. E a partir daí fizemos as interligações para os demais cômodos. Então escolhemos ali 3 condutores, 3 condutores de passagem de fio e fizemos as interligações. Passamos então os cabos de fase, passamos então o cabo de neutro e passamos o cabo terra. Então na sua instalação, todas as vezes que você for fazer esse tipo de ligação, é importante que você leve em consideração os itens que tem no mercado. Você percebe aí agora que o seu quadro está pronto, é um quadro bem montado, é um quadro que tem as proteções necessárias. O risco de você causar um incêndio, o risco de você perder um aparelho seu por conta da sua parte elétrica é quase zero, pessoal. Por quê? Você fez as interligações corretas, usou os cabos corretos de acordo com a carga da sua residência, utilizou aí o DPS, utilizou o DR, utilizou aí o seu barramento de terra, o seu barramento de neutro, bem localizado no painel. Você vê que até é uma ligação que fica limpa, é uma ligação que fica clean dentro da sua casa. Se você precisar fazer uma manutenção, se você precisar fazer alguma coisa, tá fácil, tá claro. Então, lembre-se, pessoal, todas as vezes que você for fazer uma ligação, faça de acordo com a norma, faça de acordo com os melhores materiais que há no mercado, porque de fato dentro da sua casa é a sua família que mora lá. Então fica aqui a nossa montagem e obrigado por ter assistido, curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e faremos novos vídeos. Até a próxima. Obrigado.